Eu leio em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Diz assim: Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Do que é que eu quero falar hoje com os meus irmãos e meus amigos? Eu quero pensar um pouquinho sobre as prioridades do reino de Deus. Se o Senhor Jesus aqui recomenda que a gente busque em primeiro lugar o reino, logo ele está dizendo que o reino de Deus precisa ser uma prioridade na vida dos discípulos, correto? É uma prioridade na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Agora, o que é uma prioridade? É bom ficar bem claro para a gente poder avançar com isso aí. O que é uma prioridade? Prioridade é quando algo ou alguém ocupa um importante lugar na minha vida ou nas minhas ações. Quando uma pessoa ocupa um lugar interessante, importante, muito importante na minha vida, ela é uma prioridade para mim. Esposa, filhos, irmãos em Cristo, igreja, enfim. Ou quando alguma coisa também, o que eu faço, os meus sonhos, meus projetos, a minha faculdade, o meu trabalho, prioridade é quando alguma coisa é muito importante para mim. Tem a ver também de ser o primeiro, mas nem sempre é o primeiro, mas é alguma coisa que é realmente prioritário para nós, não é isso? E eu queria iniciar por aqui. Quais os motivos para alguma coisa ser prioridade na minha vida e na sua? Por que alguma coisa se torna prioridade? Quais são os motivos das coisas se tornarem prioridades na nossa vida? Eu começo listando aqui. Primeiro, uma coisa se torna prioridade na minha vida dada a importância que esta coisa tem na minha vida. A importância desta coisa. O reino de Deus é importante para você? Fazer parte do reino de Deus, daqueles que estão salvos por Jesus Cristo e que vão herdar a vida eterna no céu, isso é importante? Se isso é importante, precisa ser uma prioridade na sua vida. Portanto, as prioridades são quando alguma coisa se torna importante para mim. Mas também, quando uma coisa é prioridade, quando eu tenho amor por esta coisa. Né? Quando eu amo essa coisa, ela também é prioridade para a minha vida. A pergunta é, você ama Deus a ponto dele ser prioridade? Ser uma das prioridades absolutas e a prioridade maior, porque a Bíblia Sagrada diz: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo motivo para alguma coisa ser prioridade. Primeiro é a importância desta coisa. Segundo é o amor que temos por esta coisa. Se for grande, vai se tornar prioridade. Se Jesus é grande, eu o amo, então isso torna-se prioridade. Terceiro, a obediência a esta coisa. Para você, obedecer a Deus é prioridade, é importante, porque se você ama a Deus e busca o reino de Deus, como foi lido o texto de Jesus, acima de tudo, então obedecer vai passar a ser uma prioridade. Olhar para a Bíblia, ouvir que a Bíblia recomenda a gente fazer em cada situação da vida, e então, a partir daí, obedecê-lo, e isso torna uma prioridade. Pessoalmente, uma coisa que eu busco sempre é priorizar a obediência, porque a Bíblia diz que obedecer é mais importante do que sacrificar. Então, priorizar a obediência é olhar e ver o que Jesus faria se estivesse nos meus passos, para que eu possa fazer também. O que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto? O que significa ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa? O que significa ser um bom filho, um bom profissional, patrão, empregado? O que significa ser um cristão? Sim, a obediência torna algo prioritário. A obediência é algo prioritário para a vida de um verdadeiro cristão. E também a necessidade que temos dessa coisa. Quando temos muita necessidade daquela coisa, aquilo de fato se torna uma prioridade.
Você sente necessidade, por exemplo, da oração, do estudo da palavra de Deus? Porque quando você entende que precisa dessas coisas, você não pode viver sem oração, sem essa comunhão com Deus, sem esse estar com Deus todos os dias. Se você não acha isso prioridade, então o reino de Deus também não é uma prioridade, porque o reino de Deus é oração. Aí eu pergunto, a oração é prioridade para você? Você sente a necessidade dela tal que ela se torna uma prioridade? Você busca o Senhor todo dia? Ou a prioridade para você é gastar mais tempo com outras coisas? WhatsApp, Facebook, televisão? A palavra de Deus, a Bíblia, é uma necessidade para você? Saber o que Deus quer, alimentar-se, porque a Bíblia é sagrada, alimenta-se o crente, o verdadeiro salvo por Jesus, o verdadeiro cristão. Logo, a Bíblia é prioridade para aqueles que são cidadãos do reino de Deus. Portanto, quatro motivos para que alguma coisa seja prioridade da minha vida, na vida de um cristão, daqueles que amam o reino de Deus. Primeiro, a importância desta coisa. O reino de Deus é importante. Segundo, o amor a esta coisa. Você ama Deus a ponto de ele ser prioridade. Terceiro, obediência a esta coisa. Você obedece a palavra de Deus a ponto dela ser uma prioridade, realmente. Fazer a vontade de Deus é prioridade. E quarto, a necessidade que você tem dessa coisa. De acordo com a necessidade que você tem, aquela coisa se torna prioridade. Por isso eu citei a oração, a meditação na palavra de Deus. Essas coisas se tornam prioridades quando eu descubro a necessidade que tenho delas. Porque essas são necessidades de um verdadeiro cristão, de um cidadão do reino. Por isso Jesus disse, buscai prioritariamente o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então todas as outras coisas, pode ter certeza, serão acrescentadas. Vamos então agora conhecer um pouquinho, alguma coisa, sobre o que precisa ser prioridade na nossa vida, já que nós entendemos aqui agora quais são os motivos que algo se torna prioritário. Agora vamos estudar um pouquinho sobre algumas coisas, algumas prioridades que precisa ter na vida de um discípulo de Jesus, de um servo de Deus. Se o reino de Deus é prioridade para você, se o reino de Deus prioritariamente caracteriza a sua vida, então existem algumas coisas que precisam ser o primeiro para a sua vida. Vamos começar por aqui? A primeira coisa, se o reino de Deus é prioridade para você, a primeira coisa a fazer no dia é encontrar-se com Deus. Por isso o salmista, ele diz aqui, um lindo Salmos, o Salmo 5, verso 3, o salmista diz uma coisa muito interessante. Quem está com a Bíblia aí, pode achar. O Salmos de número 5, o verso de número 3. Salmo 5, 3, a palavra de Deus diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Pela manhã. Algumas traduções bíblicas dizem pela madrugada. O que o salmista está dizendo? A primeira coisa que eu faço pela manhã é estar perto para ouvir a voz de Deus. Orar para ouvir a voz de Deus. E ali fico esperando Deus falar comigo. Se você prioriza o reino de Deus, a primeira coisa a fazer no dia é buscar a Deus. Acorde antes de sair para o seu trabalho, antes de sair para a escola, meu jovem. A primeira coisa é entregar o dia nas mãos de Deus. Pela manhã eu te busco, diz o texto. Pela manhã eu aguardo por ti. Pela manhã eu quero ter comunhão contigo. E isso, buscar a Deus pela manhã, faz você ficar mais parecido com Jesus. Porque quanto mais comunhão com Ele, mais você se parecerá com Ele nas suas ações e reações. É isso? Alguém já disse que quando um casal é casado há muitos anos, eles acabam se parecendo um com o outro, até fisicamente. Por quê? Por causa do tempo de comunhão, tempo de vida íntima. Espiritualmente é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecido com Jesus você vai ficando. Mais você consegue, portanto, amar. Jesus quer aumentar a sua comunhão todos os dias com Ele. Ele busca isso, Ele quer isso. Portanto, se o reino de Deus é prioridade para você,
a primeira coisa a fazer em relação ao nosso dia é estar com Ele. É estar com Ele no cotidiano. Começa a partir de hoje. Pela manhã cedo, ao acordar, separe um tempo. Esse tempo depende da sua possibilidade, depende de tanta coisa, do seu interesse por Deus. Separe um tempo para você estar com Ele. A primeira coisa do dia é estar com Deus. Mas, meu irmão, se você é cristão mesmo, e se o reino de Deus é prioridade, como disse Jesus, então há uma outra coisa para o primeiro dia da semana. Primeiro eu falei a primeira coisa do dia. Agora eu vou falar da primeira coisa da semana. Que nós temos que fazer. É que, se o reino de Deus é prioridade para você, o primeiro dia da semana deve ser dedicado a Deus e a Jesus. Para os judeus, eles dedicavam o sábado. Mas a igreja passou a dedicar o domingo. Nós precisamos resgatar isso. O domingo é dia do Senhor. É de escola dominical, é de culto pela manhã, é à tarde fazer uma visita, é ir no hospital, é orar por alguém, é convidar alguém, é fazer um culto, é distribuir folhetos, é à noite o culto. Domingo é dia do Senhor. Nós precisamos resgatar isso. Primeiro dia da semana, a prioridade da semana, assim como a prioridade do dia é estar com Deus nas primeiras horas do dia, a prioridade da semana é reservar o primeiro dia da semana para Deus. Mas por que isso, pastor? Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque foi o dia da ressurreição de Jesus. A igreja pode aguardar o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus, a data magna do cristianismo. O dia mais importante do cristianismo é a ressurreição do Senhor Jesus. Então, em João capítulo 20, verso 1, a gente lê assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra onde Jesus estava sepultado tinha sido removida, a pedra da frente, no primeiro dia da semana. Você está vendo que o primeiro dia da semana tem que ser priorizado para o cristão como dia do Senhor? Era assim que a gente chamava os domingos, dia do Senhor. Dia do Senhor. É exatamente o dia da ressurreição do Senhor. Mas não é só por isso não. Era também o dia em que a igreja primitiva se reunia para fazer culto. A igreja de Jesus, no primeiro século, primeiro tempo, assim que Jesus foi para o céu e deixou a sua igreja, ela passou a se reunir aos domingos. Quer ver? Em Atos capítulo 20, no verso 7, a gente lê assim: no primeiro dia da semana, Atos 27. Vai anotando aí, que às vezes eu tenho que falar com um pouco rápido, talvez não dê tempo de abrir tudo de uma vez, né? Vai guardando aí. Atos 27, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eles se reuniram, tiveram ceia, partiram o pão, e Paulo pregou. E pregou muito. Né? Diz que ele pregou até meia-noite. Pregou muito. No primeiro dia da semana, não era no sábado. Portanto, um dos pecados dos adventistas do sétimo dia não é apenas porque eles reúnem sábado, é porque eles querem dizer que o sábado é parte da salvação. Você crê em Cristo, mas você também tem que ser guardador do sábado, senão você não estará salvo. E não é isso. O cristianismo começou a guardar o domingo. Os cristãos, você viu aqui, se reuniam no domingo para o partir do pão, para a ceia, viu? Para a ceia do Senhor. Era o dia em que a igreja primitiva se reunia para isso. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 16, nos versos 1 e 2, eles falam até algumas coisas que aconteciam. O ofertar, né? Quer ver? 1 aos Coríntios 16, 1 e 2. Quando a coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, cada um ofertando aquilo que pode, não sendo persuadido, obrigado, chantageado para ofertar, segundo a sua prosperidade, e vá juntando para que não façam coletas quando eu for.
o que está dizendo o apóstolo Paulo? Olha, eu estou indo. Então você, no primeiro dia da semana, você separa e leva, para que quando eu for para buscar a oferta da necessidade dos pobres da Judéia, ele já esteja separado. Para que não precise fazer isso quando eu for. Separe. Que coisa maravilhosa quando o crente pode ir lá com seu filhinho pequeno já. Às vezes eu fico tão emocionado, empolgado, e ver alguns papais e mamães com seus filhinhos pequenininhos lá na frente do altar, entregando a sua oferta, já, ensinando as crianças que no primeiro dia da semana, no domingo, essencialmente, né, é o culto assim maior, eles estão entregando a sua oferta ao Senhor. É coisa muito especial isso aí. Primeiro dia da semana é o dia de estar com Deus. É o dia. Se você tem o reino de Deus como prioridade, a primeira coisa a fazer no dia é buscar a Deus, como vimos no primeiro tópico. O segundo tópico, primeiro dia da semana, tudo primeiro, é prioridade, é de Deus, é prioritariamente do Senhor. Mas tem, meus irmãos, ainda um terceiro motivo por que a gente se reúne aos domingos, sabiam disso? Vou lhes falar dele agora, e com isso eu estou terminando o estudo de hoje. O terceiro motivo é que o dia de Pentecostes, o grande evento de Pentecostes, aconteceu no domingo. Pastor Sudá, como é que o senhor sabe disso? Eu vou te mostrar como é que eu sei. Vem comigo cá no Velho Testamento para você conhecer como é que começou essa coisa de Pentecostes. Que festa é essa que os judeus faziam? Então, eu te levo agora aqui ao livro de Levítico, capítulo 23, verso 15 e 16. Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros, contareis desde o dia imediato ao sábado, quer dizer, de imediato ao sábado e domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Verso 16. Até o dia imediato ao sétimo sábado, depois de 40, né, depois do sétimo sábado, quer dizer, 49 dias, 7 vezes 7. Depois disso contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Agora, se você olhar lá no cabeçalho desse texto, o Bia está dizendo Pentecostes, a instituição de Pentecostes. 50 dias depois de 7 sábados, o dia seguinte, 7 sábados dá 49 dias, o dia seguinte, 50. Por isso, Pentecostes. Foi nesse dia que Jesus também comemorou que o Espírito Santo desceu na igreja, conforme está em Atos 2, no verso da Bíblia Sagrada, verso 1, Atos 2, verso 1, a coisa que a gente lê você já sabe. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No sábado, cumpriu-se Pentecostes. Eles estavam reunidos. Quer dizer, depois do sábado, no domingo, 50 dias, porque o Pentecostes fazia 49 dias, 4 sábados. No dia seguinte, no domingo, a igreja foi saudada com a beleza e com a unção e com o poder que chegou a ela pelo Espírito Santo de Deus, que chegou no domingo. Por isso, vou repetir, nós precisamos resgatar o domingo. Domingo não é dia clube. Você pode sábado, feriado, até dia de semana, se você tiver um tempo, fazer uma ginástica, pegar a piscina, essas coisas todas. Mas vamos resgatar. Eu fico imaginando como Deus está vendo esse momento em que as pessoas, domingo, escola dominical, as pessoas indo para a praia se queimar, para a piscina, para a laje de casa. E a escola dominical lá. Domingo é dia do Senhor. Se é uma coisa que precisamos resgatar quando a gente voltar ao templo, é que toda a igreja volte a priorizar a Bíblia. Você é do reino de Deus? Você busca prioritariamente o reino de Deus? Então uma das prioridades é o primeiro dia da semana. A primeira prioridade de um dia de um crente é buscar a Deus cedinho. A primeira prioridade da semana de um crente é o domingo. É o dia do Senhor. É de jovens e adolescentes. Os jovens adolescentes de hoje, eles não aprenderam isso. Eles ficam olhando. Às vezes alguns chegam perto de mim.
Pastor, hoje eu vou jogar futebol, dia de domingo. Não tem nada com futebol, também gosto, joguei a vida inteira. Mas domingo, não é que o futebol vai ser pecado, é uma bola, não. Mas você tem outra coisa a fazer no dia do Senhor. Anunciar a sua ressurreição. Agradecer o Pentecostes. Evangelizar alguém. Distribuir um folheto. Domingo é dia do Senhor. Não pensa você que o sábado foi abolido, não. É um dos mandamentos. Só que o nosso sábado é o domingo. Sábado era o quê para Israel? O descanso dos seus afazeres. Domingo é o nosso descanso do nosso trabalho secular, com exceção daqueles que precisam. Aí seria legalismo impedir que as pessoas trabalhassem. Não. Pode, um médico trabalha, um profissional trabalha, mas o domingo é o dia reservado para aqueles que têm condições de servirem ao Senhor. Servirem ao Senhor. Isso é o domingo. Vocês viram? Hoje nós paramos por aqui. Amanhã, né? Amanhã a gente vai ver a prioridade das primícias da minha vida, não é só financeira, prioridade de toda a minha vida. E a última coisa, a prioridade do mês. Prioridade do dia, prioridade da semana, prioridade de mim mesmo e prioridade do mês. Né? O que Deus requer de nós no mês. Hoje nós paramos aqui nesses dois. Isso é a tentativa que eu estou fazendo, nós estamos, nesses estudos. Isso não é estudo, né, de autoajuda, é orientação bíblica, não significa o que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeira coisa do dia, buscar o Senhor. Primeira coisa da semana, primeiro dia da semana, reservar para o Senhor, para ser de Deus. Isso é prioridade. Ó, Deus abençoe todo esse povo em qualquer lugar do Brasil, nosso povo aqui de nossa igreja, enfim, que a graça do Senhor repouse sobre cada um. E não esqueçam, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque você vai ver que todas as outras coisas te serão acrescentadas. Muitas outras bênçãos virão quando você priorizar o reino de Deus e as suas coisas.